Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos nessa resolver mais uma questão aqui da prova de matemática do Enem do ano de 2022, questão 155 da prova azul. Lembrando, nessa playlist a gente está resolvendo as questões na ordem da prova azul. Se tu estiver trabalhando com outra cor de prova, a gente vai deixar tanto na thumb do vídeo quanto na descrição aqui embaixo do vídeo, né? A relação do número dessa questão com as outras cores de prova. Tranquilo? Vamos nessa. Um prédio com 9 andares e 8 apartamentos, então um total de 72 apartamentos. De 2 quartos por andar e está com todos os seus apartamentos à venda. Os apartamentos são identificados por números formados por 2 algarismos, sendo que a dezena indica um andar onde se encontra o apartamento e a unidade um algarismo de 1 a 8. Então, por exemplo, o 11, 12, 13 até 18, 21 até 28, 31 até 38 e assim por diante, né? Quanto à incidência de sol nos quartos desses apartamentos, constatam-se as seguintes características em função de seus números de identificação. Naqueles que finalizam em 1 ou 2, ambos os dois quartos, recebem sol apenas na parte da manhã. Então não tem sol na parte da tarde, só na parte da manhã. Naqueles que finalizam em 3, 4, 5 ou 6, né, de 3 a 6, apenas um dos quartos recebe sol na parte da manhã. Naqueles que finalizam em 7 e 8, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da tarde. Então, acabou em 7 e 8, não recebe sol de manhã, só sol pela tarde. Uma pessoa pretende comprar 2 desses apartamentos em um mesmo andar, mas quer que em ambos pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã. Então, por exemplo, aqui a gente já exclui os 7 e os terminados apartamentos que terminam em 7 e 8, porque 7 e 8 os quartos recebem sol na parte da tarde, não na parte da manhã. Então, isso aqui é a condição de quem está comprando os apartamentos. De quantas maneiras diferentes essa pessoa poderá escolher 2 desses apartamentos para compra nas condições desejadas? Tá, qual é a condição desejada? Que o apartamento tenha pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã, tá? Manhã, então aqui a gente exclui esses carinhas aqui, porque os que terminam em 7 e 8, eles recebem sol apenas na parte da tarde. Então aqui a gente vai ter um total de 6 APs por andar. Tá, como ele está falando de quantas maneiras diferentes, aqui a gente está falando de análise combinatória. Faz diferença ele escolher o apartamento 11 e depois escolher o apartamento 12, ou escolher o apartamento 12 primeiro, depois o apartamento 11? Não, não importa a ordem. Se não importa a ordem, então vou botar aqui importante informação, não importa a ordem da escolha. Não importa a ordem de escolha. Se não importa a ordem de escolha, a gente está falando de combinação, tá? Combinação. Então, o que é combinação N, M, né? É o que? Como é que a gente calcula? N fatorial sobre N menos M fatorial, M fatorial. Tá, é assim que a gente calcula uma combinação aqui. E como é que a gente vai fazer essa combinação aqui? Por andar, então, por andar, a pessoa entrou, por exemplo, no primeiro andar. Ela tá lá, então, por andar, eu vou botar aqui. Por andar, o que a gente tem? A gente tem uma combinação, 6 apartamentos. Por quê? Porque seguindo as condições desejadas por quem vai comprar, ele só tem 6 APs por andar. Lembra? Ele não quer os apartamentos que não pegam sol de manhã. Ele só quer os 6 apartamentos que pegam sol pela manhã. Então, a gente tem o 1 e 2 que pelo menos um apartamento, né? Aqui, no caso, são os 2 apartamentos pegam sol na parte da manhã. E o 3, 4, 5 e 6, um apartamento recebe sol na parte da manhã. Qual é a condição? De novo, pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã. Então, os que só recebem sol na parte da tarde estão excluídos. Então, é combinação 6. Escolhe quantos? Quantos ele quer escolher? 2. Então, a gente vai ter aqui 6 fatorial. 6 menos 2 fatorial, que é 4 fatorial. Se bem que ali ele está indicado, né? Então, aqui é 6 menos 2 fatorial,
dividido por 2 fatorial. Como a gente está calculando isso aqui por andar, a gente tem que, no fim, multiplicar pelo número de andares, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que a combinação final, vou finalizar aqui em pretinho básico, a gente tem que quantas maneiras diferentes ele pode escolher? Ele pode escolher 9 o quê? Andares. Vezes combinação 6, escolhe 2, que é aqui possibilidades por andar. A gente tem 9 que multiplica 6 fatorial. Tá cortando? Deixa eu descer um pouquinho. Aí. 6 fatorial. 6 menos 2 fatorial. 2 fatorial. Tranquilo? Isso aqui é a resposta final. Vou pegar o azulzinho para dar um destaque aqui. Resposta final, 9 vezes, que é o número de andares, vezes, 9 vezes, né? 9, que é o número de andares, vezes a possibilidade por andar, que é combinação 6 escolhe 2. Por que 6 escolhe 2? Porque a gente excluiu aqueles apartamentos que só pegam o sol de tarde, que é a condição do comprador. Então, 9, que multiplica 6 fatorial, dividido por 6 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Isso aqui é letra B. Gabarito, letra B. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma questão de análise combinatória. A gente não precisou fazer muitos desenvolvimentos aqui nas contas. A gente só precisava entender ali que, como não importa a ordem do apartamento que a gente está escolhendo ali, lembrando, a gente calculou dessa forma aqui, por quê? Porque a gente está trabalhando com a restrição de que ele vai comprar os dois apartamentos, quer comprar 2 apartamentos no mesmo andar. Se não fosse 2 apartamentos no mesmo andar, a gente iria calcular de uma maneira diferente. A gente ia pensar no todo, né? Então ele poderia comprar, por exemplo, o 11 e o 72, por exemplo. Aqui não é o caso. Uma vez que ele comprou o 11, ele vai ter que comprar ou 12, ou 13, ou 14, ou 15, ou 16. Ele vai ter que ficar naquelas possibilidades do primeiro andar, né? Então ele vai comprar os 2 no mesmo andar. Tranquilo? Senão seria uma conta completamente diferente. Então, com essas restrições, com essas condições, acabou ficando mais tranquilo. A gente simplesmente multiplica o número de andares pelas possibilidades por andar ali, uma vez que ele vai comprar dentro do mesmo andar, né? Senão seria bem diferente. Então, aqui é uma questão de análise combinatória que geralmente é uma questão difícil da prova, só que, além de ter deixado indicado ali a fórmula, em vez de ter calculado, então é menos uma coisa para a gente se preocupar, né? O Enem acabou colocando restrições aqui que facilitaram o nosso trabalho, em vez de dificultar, tá? A gente só precisava lembrar aqui que a ordem não importa, então a gente usa combinação aqui em vez de arranjo, tá? Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resolução do prof. Se gostaram, deixa um joinha, curte o vídeo. Caso contrário, pode comentar aqui embaixo o que vocês gostariam que o prof melhorasse em relação a essa resolução. Ficou com alguma dúvida em relação a essa resolução? Coloca aqui embaixo também. Não entendi tal parte, tem como tu explicar? A gente tem respondido todas as dúvidas de vocês. E por fim, se não é inscrito no nosso canal, te inscreve, clica no sininho para não perder notificação de novos conteúdos. Beleza? Então é isso aí. A gente se vê na próxima resolução. Abração e bons estudos. Tchau, tchau.